Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Aqui o nosso papo é sobre empreendedorismo, gestão, economia, finanças, um programa feito para quem realmente faz o Brasil acontecer. Você. Você pode nos assistir no canal 524 da Claro TV e também nas redes sociais do Papo Certo. No programa de hoje vamos falar sobre o plano diretor em Porto Alegre. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. E hoje, para falar sobre o plano diretor, temos aqui dois especialistas no tema, a secretária Júlia Zardo, secretária adjunta da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre o plano. Quanto mais a gente puder estressar esse assunto, né, e falar cada vez mais, é importante para que a população possa conhecer uma lei que é tão importante para a cidade. Então, obrigada aí pelo espaço. Também o Arthur Dias Duarte, especialista em análise de potencialidades urbanas. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, João. Obrigado. É muito bom falar com pessoas que estão pensando na cidade como a Júlia também aí da forma correta e principalmente falar sobre esse tema que muitas vezes ele vai nortear a cidade para daqui 10, 12 anos, né? E ainda mais trazendo a bagagem que eu ali na Space Hunters, né, uma empresa que em 10 anos conseguiu fazer cases em mais de 500 cidades por 20 países. Então, todo esse conhecimento, eu poder botar em prática para a minha cidade agora, nesse momento, é muito bom. Por isso que eu agradeço a oportunidade. Eu acho que o momento desse debate tu estar criando história, né? Exato. Vai ter reflexos daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Às vezes, a próxima revisão vai ter ainda muitos reflexos por muitos anos ainda, né? Exato. Bom, e Júlia, qual o principal objetivo da Prefeitura com essa revisão do plano diretor? Bom, a gente até estava comentando aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? O último plano, ele é de 99 e ele teve uma revisão em 2010. Então, quanto o mundo mudou de 99 para cá? Quanto a cidade mudou? Quanto a gente se adaptou a tecnologias, as novas formas de viver? Então, atrelado a isso, a cidade precisa se adaptar a essas novidades também. Então, eu vejo que, assim, a principal questão hoje de fazer uma revisão tão densa do plano, a gente quase diz que é um novo plano diretor e não uma revisão, né? É que a cidade possa ter mais liberdade para se adaptar à forma de viver da população. Que a gente permita que a cidade se desenvolva, que a gente atraia talentos, retenha talentos. A gente vem perdendo um pouco dos talentos, né, para cidades que hoje entregam mais oportunidades, de certa forma. Então, esse é o principal desejo com o plano diretor. Acho que outras maneiras também de a gente olhar a estratégia da minuta do que foi enviada, o plano diretor atual, ele regra muito sobre o solo, sobre o terreno privado, sobre como tu podes construir e assim por diante. E pouco olha para os espaços públicos, uma estratégia mais geral de cidade. Então, o plano diretor ele vem muito conectado com isso. Hoje a gente tem um olhar para esses espaços públicos, a estratégia que a gente imagina para longo prazo, cria instrumentos que vão dar segurança jurídica hoje também para as incorporações, que o plano atual eles têm algumas flexibilizações que não trazem essa segurança jurídica. Então, foi um trabalho aí de mais de 6 anos da equipe técnica da Secretaria, que eu tenho o prazer de estar trabalhando com eles ali diariamente, que é um time muito qualificado, que fez muita pesquisa e que está entregando realmente um trabalho assim fenomenal para Porto Alegre. A gente entende, o Arthur vai trazer talvez alguns pontos aqui que eu em partes concordo com ele. A gente poderia ter sido um pouquinho mais ousado em algumas coisas, mas eu acredito muito na ideia da janela de Overton, que ela fala que a gente vai se adaptando à medida que a gente aos pouquinhos vai movimentando, né, e vai entrando nessa nova forma de viver e pensar. Então, dentro disso também a divisão do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo permite que a gente vá olhar para esse território em menos tempo, quem sabe? Então, permitir que a cidade possa se adaptar de uma maneira mais simples e mais livre, de acordo com as pessoas. Tu fala em espaço público também, o Arthur pode comentar, é que a gente às vezes não tem muita noção de quanto o espaço público pode impactar na vida das pessoas. O grande exemplo que eu dou é a Orla do Guaíba, o gasômetro, toda aquela revitalização, o quanto impactou
Tipo, na cidade, assim, mudou muito, assim, as pessoas, no final de semana vou caminhar, vou pedalar, vou ver um show por lá. Como isso impacta a vida das pessoas? E um parênteses importante. Assim, a maioria dos que não querem deixar o plano diretor passar é os que foram contra a orla. Então aí já fica uma dica. É. Já fica uma dica. Mas eu gosto, assim, também do desses argumentos, porque essas Não, objeções, porque podem fortalecer e até mesmo modificar algumas coisas que acho uhum. que dá o equilíbrio, Não, né? e a própria janela de Overton que ela falou também, ela vai se regulando, por isso que é importante muitas vezes até tu ter as opiniões extremas, de certa forma, são importantes também, porque tu vai acabar tendo um equilíbrio, de certa forma. Exato. Então, isso é importante, tu ter a opinião contrária em diversos aspectos para a decisão ser a mais equilibrada e centrada Eu possível. também queria registrar aos nossos telespectadores que a gente também convidou pessoas que são contrárias ao plano diretor, mas optaram nesse momento de não participar, mas o convite também fica no ar aqui para participar, o espaço está aberto também para ter esse contraditório também. É sempre bom o debate, né? Eu participei de alguns agora nesse período aí. E ele é bom porque a gente aprende, assim, até a daqui a pouco adaptar a linguagem. Daqui a pouco o meu modo de pensar, ele tá estruturado dentro daquilo que a gente estudou, mas ouvir alguém com uma opinião contrária, às vezes faz com que a janela de Overton se ajuste e eu consiga pensar território, pensar formas de viver de uma outra maneira e quem sabe ache um equilíbrio, porque não quer dizer que a forma como eu penso é a certa, é a ideal para que tu vivas a tua vida. Então eu preciso te ouvir para isso, né? Então o debate ele é interessante. Bom, e Arthur, e a questão da flexibilização dos gabaritos, da altura dos prédios, realmente vai resolver esse déficit habitacional na cidade? O déficit habitacional ele é medido muito pelas condições de moradia que existe no local, né? Ou seja, quanto que tu tem uma moradia digna. Então, hoje há um déficit nesse sentido de muitas pessoas que não têm uma moradia digna, não moram de forma digna em Porto Alegre. O que é morar de forma digna? Cara, tu ter uma casa que tu imagina que seja uma casa, de fato. E tem muita gente que não tem isso em Porto Alegre. Mas aí vem uma pergunta importante. Nós não temos as pessoas morando em moradias dignas. São por condições que um plano diretor vai criar ou são por condições que a própria socioeconomia, não só da cidade, mas do próprio estado, vai criar? Adianta eu criar um plano diretor se, de repente, o próprio estado se preocupa em passar dinheiro mais para, por exemplo, desfile de escola de samba do que para melhorar a vida dessas pessoas que estão morando daqui a pouco em cima do dique do Sarandi? Adianta, por exemplo, eu fazer um plano diretor que vai e que está indo no caminho certo para densificar as áreas centrais se o nosso governo federal não passa recursos que são prometidos depois de enchente? O que a gente está tentando trazer com o plano diretor, e que eu acho que está sendo muito benéfico, tudo que a prefeitura pensou, é justamente densificar as áreas centrais. O densificar não quer dizer que amanhã vai sair um monte de prédio gigante em Porto Alegre, porque infelizmente, na minha opinião, esse plano nem permite isso, porque não tem como tu fazer um monte desses prédios assim em Porto Alegre. Exato. As alturas, ela é só altura, ela não ocupa o espaço inteiro, e as alturas elas estão sendo colocadas em lugares que justamente é importante que tenha essas alturas, até mesmo o que a gente vinha falando até antes aqui do programa começar, avenidas que são vias muito importantes, como o próprio Curitiba fez, né, de deixar as alturas mais altas nessas junções ali dessas avenidas, próximas avenidas. As alturas, por exemplo, nas áreas centrais, seja centro histórico, seja quarto distrito, isso tudo, por que é importante tu ter a altura ali? Porque ali tu vai facilitar tu ter mais retorno sobre um investimento num espaço pequeno em uma área que hoje não está sendo tão valorizada. Por que não está sendo tão valorizada? Porque a maneira que a cidade cresceu fez com que essas regiões não sejam naturalmente o interesse da pessoa estar. Então, o quarto distrito, centro não é o distrito, eu lugar. acho assim, geograficamente é um dos lugares melhores de Porto Alegre, porque Pior que não. perto do centro, perto do aeroporto, perto da rodoviária. Pior que não, porque para a maioria das pessoas, as pessoas não querem morar perto da rodoviária, elas querem morar perto do trabalho. Uhum. A rodoviária, o centro, por que ele funcionava? Porque tu tinha no quarto distrito indústrias com milhares de funcionários. Hoje tu chega ali, ainda bem que tem o Caldeira que foi ali e tentou revitalizar aquilo ali. Porque, na verdade, no momento que o trabalho ele sai do lugar,
as As pessoas pessoas... também saem. As cidades, elas surgiram, na sua grande maior parte, e eclodiram em crescimento pelas trocas de trabalho. Então, se a pessoa ela não trabalha naquele lugar, aquele lugar perde um pouco o sentido. E eu acho que tem um outro ponto também, né? Ainda voltando ali quando tu comentas das alturas nas vias, né, arteriais. Além disso, quando a gente fala por que alturas próximo às vias? Porque ali tu tem a infraestrutura. Quando a gente fala em infraestrutura, normalmente, para quem não está tão no dia a dia conosco, assim, de prefeitura, infraestrutura, a gente pensa assim, asfalto, né? E não, a infraestrutura ela é muito mais do que isso. É toda a parte de saneamento, de asfalto, sim, mas ela é postos de saúde, escolas e todos esses Ponto outros de ônibus. equipamentos, né? Então, assim, esses territórios onde a gente hoje adensa mais são territórios que já têm essa infraestrutura. E se precisa fazer algum tipo de adaptação, é mais rápido, mais barato do que eu levar essa infraestrutura para regiões muito afastadas. Então, por isso também, tu conseguir adensar e colocar altura, porque quando tu coloca altura, tu coloca mais pessoas morando num determinado terreno, mais pessoas que, ao descer do seu prédio, tem a poucos metros uma parada de ônibus da sua casa. E aí a gente começa a facilitar a mobilidade, a entregar todos os outros serviços onde ela tem a moradia digna e ela consegue se locomover sem utilizar um carro, de repente. Então, não criar o trânsito, né? Eu aprendi com a Luciana, que foi a professora, que ela fala, e isso para mim ficou marcado, que nós não estamos no trânsito, nós somos o trânsito, nós somos o engarrafamento. Então, a partir do momento em que a gente dá a possibilidade de que as pessoas tenham outro tipo de mobilidade mais fácil, né? Então, eu não tenho que pegar 2, 3 ônibus, porque eu estou perto de onde tem essa mobilidade, eu facilito também, né? Então, e também a questão dos trabalhos e aumentando a miscigenação, porque o 4º distrito, por muito tempo, ele ficou somente bairro industrial. E aí, quando as indústrias começaram a sair de Porto Alegre, o bairro morreu. Porque o que eu vou botar lá se eu não tenho uma indústria? Por que eu vou morar lá se também não tem trabalho perto? Então, o que a gente tem que cuidar é para que esses bairros eles sejam cheios de vida e de oportunidades. E só um complemento, João. Ou seja, não vai resolver. O plano não vai resolver. Ele vai contribuir para que cada vez mais, por exemplo, o cara que construiu uma casa ali, sei lá, nos anos 80, 90, numa zona operária como era o Passo da Areia, ele não tenha que sair dali e morar em outro lugar, ou mesmo o cara que mora numa condição indigna, né? Não indigna, que nem é o déficit habitacional ele mede, ele não tem que ser expulso cada vez para mais longe, porque é isso que os planos que até aqui foram estabelecidos fizeram. A região que mais cresceu em Porto Alegre nos últimos 12 anos foi no meio da zona rural, não na zona urbana, ou seja, foi ali na Hípica, por exemplo, foi a região que mais se cresceu em urbanização, ou seja, é ali que perdeu a área permeável, por exemplo. Depois tem até muito do debate da questão do impacto das enchentes e tal. Cara, os planos que tiveram até agora, eles fizeram com que a cidade crescesse para fora, perdesse a área permeável e entrasse para o meio do mato. Exatamente. Eu acho que o que a gente estava conversando também mas somente quem mora na periferia é contra o plano diretor. A gente estava conversando que, tipo, o pessoal do Bela Vista também não quer prédio. O Bela Vista até não, mas principalmente a gente tem muita realidade do Três Figueiras, Chácara das Pedras, que é um bairro que ele se consolidou durante muito tempo como um bairro residencial, horizontal, e tem uma realidade que eu até entendo muito dos que moram ali e gostam de morar ali e não querem. Eu vivi em casa a vida toda aqui no Partenon. Meus pais ainda estão aqui no Partenon, aqui pertinho, inclusive. E assim, qual um grande problema? Enquanto um não quer sair ou não quer ver um prédio ser construído do lado, o outro está tendo a casa arrombada. Os meus sogros, eles moravam ali no Chácara das Pedras. Eles tiveram que se mudar porque toda semana tinha assalto à mão armada na frente de casa. Por quê? Porque é uma região que ela hoje cada vez tem mais só idosos, ela é uma região que não tem capacidade de renovação, porque não é permitido tu construir ali, e a população que hoje tem dinheiro na cidade de Porto Alegre, que tem dinheiro para, por exemplo, comprar um prédio, um apartamento que vai ser construído num Três Figueiras, ele está tendo que comprar num Passo da Areia. Ou seja, olha como tu tirar a possibilidade de construir num Três Figueiras está impedindo, está facilitando a construção a vir acontecendo no Passo da Areia. E principalmente as pessoas que hoje estão ali e querem vender suas casas para, enfim, se livrar daquele terreno, daquele imóvel que,
Cara, hoje os Três Figueiras estão tendo casa arrombada porque são casas abandonadas. E essa é a realidade que a gente tem que olhar. E por que isso está acontecendo? Porque ali era uma área que ela está próxima da centralidade. Isso aqui é uma área próxima do trabalho de todo mundo na Carlos Gomes. Só que essa área, ela não está sendo possibilitada a construção. Eu gostaria, por exemplo, de daqui uns anos, vamos supor, a gente vai conseguindo ter mais condições, surge um prédio legal no Três Figueiras. Cara, que legal, eu preferia morar ali do que no Passo da Areia, mas isso é a minha preferência e a preferência de todo mundo que quer morar perto do trabalho. As cidades brasileiras, elas são, como um todo, quem muitas vezes gira a economia é a classe média, média alta. Se essa classe média, média alta, ela não consegue morar onde ela está, a cidade vai ficando em frangalhos. E é isso que está acontecendo muitas vezes quando tu impede uma construção no Três Figueiras, Chácara das Pedras. E, de novo, quem mora lá, tem a casa e não queria sair de lá, pô, que pena, eu realmente acho ruim. Mas isso de tu tá pensando em ti, tu tá sendo egoísta em relação ao próprio coletivo de todo mundo, que com a gente impedindo a centralidade de acontecer de fato ali onde tem condições para isso, tu tá fazendo com que a população mais pobre seja mais expulsa. Tu pode ter certeza que isso vai acontecer. É o padrão da gentrificação, né? Então hoje tem um dos mapas das nossas apresentações e estudos que ele mostra o adensamento da cidade. E aí tu olha aquele mapa, a gente tem um mapa de calor, então onde está mais adensado ele está mais escuro, mais puxado para o vermelho, e onde ele está menos ele está mais amarelado. E aí a gente tem ali uma região que é bem adensada, que é hoje a região centro mais a norte, né? E aí tu tem aquele vazio mais amarelinho, que é o Chácara das Pedras, Três Figueiras ali no meio. Tu tem toda a infraestrutura que eu comentava anteriormente nessa região. Tu tens essas vias arteriais próximas que trazem hoje Carlos Gomes, por exemplo, com diversos escritórios e muita gente trabalhando. O bairro hoje ele é movimentado porque diariamente tu tem essas pessoas que trabalham nessas centralidades, precisam estacionar seus carros ou coisa do gênero, elas acabam adentrando o bairro ou até mesmo o Waze que a gente usa hoje, ele te dá caminhos alternativos, então ele te faz cortar por dentro do bairro. E hoje a gente acaba não tendo. E aí existe um debate mas vocês estão propondo adensar onde não tem a infraestrutura pronta. Sim, a infraestrutura ela se acomoda de acordo com a mudança que tu gera. Então, se eu não estou gerando uma incorporação nesses terrenos, nessa área, eu, na teoria, não tenho por que criar a qualificação dessas vias. Porque, em teoria, o IPTU que eu tenho, o cálculo que eu tenho, é de poucas pessoas dentro deste bairro. Né? Então, acaba que o bairro também não se adapta. Aí tu tem uma reclamação de, nossa, as vias já estão estreitas, a gente não tem melhorias. Bom, mas a gente precisa de uma coisa para resultar na outra, né? E aí tu cria essa gentrificação porque hoje tu vai ver, existe uma dificuldade muito grande de tu fazer um investimento para fazer uma incorporação num terreno muito pequeno que não te possibilita nem chegar na altura, às vezes, porque o índice não é suficiente. E aí fica o quê? Fica muito caro. E aí tu acaba tendo que jogar as pessoas para outros bairros, como o Arthur bem explicava. E eu acho que tem também uma outra coisa muito importante, assim, da gente falar, é que a gente precisa trazer as pessoas para esses espaços para que a cidade ela possa se regenerar. E hoje a gente tem uma taxa de vacância, que é os imóveis vazios na cidade, de aproximadamente 20%, tá? Só que quando tu pensa num prédio, 20% do prédio vazio, tu tem apartamentos, tu não tem uma área quadrada de terra que fica vazia. Quando tu pensa em zonas residenciais, tu pensa em terrenos vazios, 20%. E isso tá falando assim, tipo, o pessoal fala da questão do combate a essa questão social e também o combate aos vazios urbanos. Exatamente. Isso está falando porque quando tem 20% tá desocupado, uma rua 20% desocupada, são 20% de casas vazias ou terrenos desocupados. Exato. E aí tem um outro ponto. Aí o que acontece? Esse terreno se torna muito caro porque ele não tem viabilidade, né, para se regenerar de uma outra maneira. Essa família às vezes fica os filhos, né, não querem morar na casa, não tem a condição de manter essa casa por muito tempo, porque a gente sabe que morar em casa tem um custo adicional, né? E aí esse território fica vazio, porque ninguém também quer comprar, e tu passa hoje pelo Chácara das Pedras Três Figueiras, é gigantesca a quantidade de placas de vende-se ou aluga-se. E aí tu tem o que como consequência? A insegurança. Porque se tu tá numa rua que tem pessoas que moram, que caminham, carros que entram e saem de um edifício em determinadas horas do dia, ou uma casa que fica vazia, ela é um prato cheio para que eu chegue ali, eu assalte alguém e ninguém veja. E uma coisa importante, eu não sei se é porque o brasileiro cresceu vendo novela, mas
João, tem uma coisa que é muito interessante que acontece quando há esse papo de plano diretor em qualquer cidade. O pessoal se assusta, cara. O pessoal olha, meu Deus, a Júlia e o Germano da secretaria agora, meu Deus, vai virar Singapura o Três Figueiras. Vai sair um monte de prédio aqui. Ai, do lado da minha casa. Ah! Aí, no vídeo, por exemplo, que um arquiteto lá, grande especialista, fez sobre o Três Figueiras e o impacto que o plano vai ter, o cara falou, vai sair prédio de 18 andares, imagina. 10 pavimentos. Agora vai ter 18 metros o prédio. Ai, Não, mas ele fala 18 metros, 10 pavimentos. Cidade da Branca de Neve, né? 18 metros, 10 pavimentos. Ou seja, quer dizer que cada pavimento vai ter 1 metro. Para tu ver o quanto que as pessoas elas se assustam e elas não analisam com racionalidade. Não é possível. E esse vídeo está sendo publicado pelos moradores do Três Figueiras, não por todos os moradores, mas essa associação que está incomodada e tal. O cara dizendo que o prédio com 10 pavimentos, um prédio de 18 metros, vai ter 10 pavimentos. Mas só um pouquinho. 1 metro cada pavimento. Então, assim, é um grau de susto que toma, e principalmente, aí é a minha visão, aí vão ficar mais brabo ainda comigo, mas na minha visão deveria liberar mais andares até no Três Figueiras. Mas não necessariamente deveria, porque também tem outras áreas, pode ter mais. Pode ter mais, mas tem um exemplo que para mim é muito clássico. Qual é um dos bairros mais densos de Porto Alegre? E que mais tem caminhabilidade e qualidade de vida em poucos minutos? Bonfim. O Bonfim, ele não tem prédios altos, mas ele é denso. Ele não tem recuo de jardim? Ele não tem recuo. E aí, quando a gente entra no papo de recuo, a gente vê um bairro cheio de vida e que até hoje tem vida. Não é à toa que tem vida. Eu fui esses dias ali agora, tinha um cliente, uma cafeteria, que se criou-se uma alameda, tipo, um terreno, fizeram um corredor e assim botou nos dois lados lojinhas, né? Eu disse, pô, aqui no Bonfim tá crescendo mais ainda o Bonfim do que criar essa alameda. Aproveitando o teu gancho, existe um incentivo no plano diretor para que situações como essas aconteçam. Então, por exemplo, tem aquele edifício Watsi, ali no Bonfim. Ele tem lojas no térreo, que se cria esse espaço urbano, que ele é público-privado, ele é público do ponto de vista que as pessoas podem adentrar e caminhar. Então, tem um incentivo no plano diretor com relação a índices que te permite utilizar esse território dessa maneira, tu ganha a área quadrada dessa parte, então tu te permite um andar a mais, por exemplo, para a gente que possa criar essa vitalidade no bairro, as pessoas caminhando, as pessoas utilizando o espaço e o território. Então, acho que tem um pouco disso. Mas vindo um pouco da questão do medo ali, né? O processo participativo, embora haja um comentário de que não houve, o processo participativo ele foi bem denso. E o Três Figueiras e o Chácara das Pedras, ele é o reflexo disso. Se nós estivéssemos trabalhando apenas tecnicamente em cima do plano, nós teríamos, sim, adensado muito mais Chácara das Pedras e Três Figueiras com mais altura. É verdade. Mas como o processo participativo ele acontece e existe também a escuta da população, você pensou o quê? Vamos ser mais... vamos olhar com a calma para esse território. Vamos mexer um pouco para que o território passe a ter uma certa viabilidade de se regenerar e aos poucos, dentro da história da janela de Overton, a gente vai mudando o território. Não vamos também chegar assim... E outra, eu acho que vocês tentaram respeitar a vocação dos bairros, exato. Entendeu? Tipo, o bairro Três Figueiras, tal, tu pode construir prédio, mas que nem eu falei, cara, os prédios vão ser baixos. Exato. São prédios baixos. E outra, ainda assim baixos, né? Eu tava vindo aqui, por exemplo, tava até comentando com a Carol no caminho. A gente passou pelo Jardim Botânico para chegar aqui e tem alguns prédios de 3, 4 pavimentos. E os recuos, quando os prédios são menores, eles normalmente são menores, porque o recuo, ele é proporcional à altura do prédio. E aí tem alguns prédiozinhos que tem, assim, a largura do recuo é a entrada do carro da garagem. E aí tu tem ali aquela pessoa que tá morando no primeiro pavimento, aí se vem a história do direito ao sol, por exemplo, e ventilação. Essa pessoa que tá morando nesse primeiro pavimento aqui, com o prédio do lado a nem 3 metros de distância dele, ela não tem insolação. Agora, quando a gente fala de um prédio um pouco mais alto, que se fala muito do adensamento, direito ao sol, tu é obrigado a dar mais recuos. Então, isso vai fazendo com que tu precise de um terreno maior para poder colocar. Então, por exemplo, os 130 metros. São pouquíssimos terrenos que são capazes de acomodar esses prédios de 130 metros. Tem um espaço maior. 18 metros, tu precisa de 23, quase 25 metros de largura, de recuo.
tu bota para cada lado, tu precisa de um terreno que tenha 50 metros vazio só para recuo, praticamente, para que tu possa, então, verticalizar essa edificação. Então, quando a gente fala de prédios de 18 metros, tu ainda tem a questão de ter um recuo, talvez, enfim, e aí tu acaba afastando, né, das casas, tu precisa de terrenos maiores dentro da história do índice também. Então, não é assim, né, sair carimbando e amanhã já tudo subindo prédios, não, né? E só um parênteses, eu, por exemplo, sou um cara que eu não gosto de cidade com muitos prédios muito altos. Eu prefiro, por exemplo, uma Barcelona, que ela é muito densa. Mas ela tem prédios relativamente baixos, do que, por exemplo, morar numa Nova York. Acho que é um caos muito grande. Por exemplo, eu vou para São Paulo, eu já acho caótico, e São Paulo já são prédios, em muitas partes, não tão altos do que em outras cidades do mundo, né? Pega Singapura, pega esses arranha-céus. Eu prefiro morar num lugar que não tem um monte de arranha-céu. Mas eu acho que a maioria das pessoas, ela prefere, tipo, morar num Bonfim. A maioria das pessoas, é fato, prefere morar num Bonfim do que morar numa Manhattan. E tem uma área pública grande, que é o Parque da Redenção, ali perto do Bonfim também. E o mais legal é que o próprio Três Figueiras tem muita praça, então a qualidade de vida ela se estabelece ali. O grande problema é que hoje a gente está fazendo crescer a cidade na Cis Brasil. E só tem a Cis Brasil para levar para o Sarandi. A população que antes estava morando no Passo da Areia, agora está morando no Sarandi. Amanhã vai estar morando em Alvorada, se continuar os planos que muitas vezes foram pensados tentando proteger isso. E fizeram totalmente errado. E se a gente olhar historicamente, é o que aconteceu, porque nos últimos anos ali, a gente teve a população de Porto Alegre mais para trás, ali em 1960, tu teve um ganho de população, mas o ganho da população da região metropolitana, hoje nós estamos em quase 5 milhões de habitantes da região metropolitana, mas Porto Alegre estabeleceu, chegou ali no 1 milhão e 300 mil e 400 e se manteve. Eu digo pelo escritório, muita gente se mudou de Porto Alegre, foi para Canoas, cresceu muitos condomínios em Canoas, então a região metropolitana está crescendo também de moradia, porque não tem mais espaços tu gosta de morar onde tu gosta de morar. Exato, quando a gente fala de evasão da população, não é necessariamente, como a gente escuta muito falar, indo para Santa Catarina, né? Às vezes é simplesmente saindo de Porto Alegre, indo para a região metropolitana, e aí usando Porto Alegre como vem diariamente, trabalha, volta para suas cidades satélites, né? E o trânsito também trabalha. Mas eu queria fazer uma provocação no Arthur, que nós conversamos um pouquinho antes nos bastidores, falar, tipo, Capão da Canoa, que teve uma grande densidade, continua crescendo, Xangri-Lá e Balneário Camboriú, que tem realidades diferentes, e como é que cada uma está tratando e quais são as tuas críticas também a essas cidades? O que eu acho que é interessante... Não a cidade, sim, o modelo de crescimento. Né? Não, sim, entendi. O que eu acho que é interessante é pegar o contexto das cidades brasileiras. As cidades brasileiras, elas, como um todo, têm os seus centros urbanos, em sua grande maioria, os centros clássicos, se esvaziando. Ela tem uma cidade cheia de muros, em sua grande maioria. Vamos pegar Sinop, que é uma cidade que cresceu, sei lá, 80% nos últimos 12 anos, no Mato Grosso. O centro dela esvaziou. Tu pega Porto Alegre, diminuiu 70 mil pessoas nos últimos, do penúltimo censo para o último. Diminuiu 70 mil. Agora, graças a muitas ações até da própria prefeitura, a gente está começando a ter de novo crescimento e está até equilibrando esse decrescimento que teve nos últimos 3 anos, a gente já conseguiu equilibrar segundo as estimativas da própria prefeitura. Mas, no entanto, Porto Alegre, por mais que tenha perdido população, cresceu, se espraiou em termos de área urbana. Pois ela diminuiu 70 pessoas e cresceu, aumentou ou seja, a Zona Sul, a região da Ípica que cresceu um monte. Tem lugar que simplesmente só morreu. A região da Ípica foi a região que mais cresceu em área urbana. Mas tem lugar que só se esvaziou. Três Figueiras não é à toa que está tendo um monte de arrombamento, a população está indo embora. Moinhos de Vento, quando está acontecendo isso. O ciclo de degradação em Porto Alegre, ele começa centro histórico, todas as áreas mais clássicas vão se esvaziando. Centro histórico, a Independência já está hoje tu só vê placa de aluga-se. O Moinhos de Vento vai ser o próximo. Hoje não existe uma nova Padre Chagas, né? À toa que ela foi para Dinarte Ribeiro. Daqui a pouco ela vai sair da Dinarte e vai ter que ir para outro lugar. Daqui a pouco não vai achar mais, porque não vai ter mais gente, se não mudar esse ciclo. E isso passa, assim, por um plano diretor. Mas o que eu quero dizer é, por que o plano diretor é tão importante? Porque se ele norteia bem uma cidade como Porto Alegre, ele consegue nortear como aconteceu em Capão da Canoa, Xangri-Lá. Xangri-Lá, ela ainda consegue manter o que a população quer uma população, quer manter um pouco mais casas, enfim, horizontal. Casualmente foi uma das
poucas regiões que condominização foi tão propício, tão benéfico para aquela área, porque era uma área entre a Paraguaçu e a Estrada do Mar, que, cara, seria favela aquilo ali, seria vila se não tivesse aquilo ali. Então, foi propício para isso. A gente já fez estudos para Gravataí, por exemplo, né? A gente atua junto à prefeitura e a gente mostrou que a área da freeway para baixo é uma área propícia para condominização, áreas mais próximas lá da densificação urbana clássica talvez não seja tão bom. Só que Capão da Canoa foi um contraste um pouco diferente. Capão é um contraste de uma cidade que eclodiu, e eu mesmo que gostava de Capão quando eu era pequeno, eu ia para Capão, eu acho que é uma cidade um pouco... Eu não gosto de veranear em Capão, mas pergunta para quem mora em Capão. Quem mora em Capão gosta de estar ali, não é à toa que Capão cresceu tanto. Capão é benéfica para quem gosta de morar naquele tipo de cidade. E aí vão para Balneário. Balneário Camboriú, muitos criticam, mas é a cidade que mais atrai idoso no Brasil. Por quê? Porque é a cidade mais caminhável, tu tem vida na calçada, tu tem a segurança aparente, que é uma coisa que o nosso secretário também de planejamento, que fala tanto, César Schirmer, sobre a questão do centro. Tu tem que ter segurança aparente, ou seja, tu tem que ter gente na rua, tu tem que ter vida na calçada. E isso é uma cidade que é densa nos seus poucos espaços, ela traz vida para a calçada, ela traz atividade econômica. A gente fala muito sobre trazer moradia social, por exemplo, para as áreas centrais. Por que é um grande problema, por exemplo, tu pegar um prédio, revitalizar ele inteiro, dar uma grande infraestrutura para aquele prédio e trazer população para moradia social ali? Esse cara vai trabalhar onde? Esse cara tem condições de manter aquilo ali? Porque hoje a realidade é que a população ela não recebe educação, não recebe uma série de outras infraestruturas que são necessárias para ela, inclusive, manter suas condições ali. Se morar num prédio, tem uma questão do condomínio, né? Tem elevador, tem portaria. Exatamente. Isso... E como é que tu mantém esse prédio? Daqui a pouco esse prédio vai começar a se degradar de novo. E um exemplo muito clássico para mim é, na França tem muitas cidades que a moradia social... Não muitas, tá? Não muitas cidades, mas tem uma que é bem específica, meu sócio adora trazer esse exemplo, que é Le Plessis-Robinson. Os caras construíram como se fosse construído prédios antigos, aquele senso de vida antiga que muitas vezes era impedido de ser construído atualmente, eles conseguiram construir. E a moradia social é um prédio parece... Imagina assim, no Bonfim, tu tá andando ali do lado do Zafre, na Fernandes Vieira, tu olha, aquele prédio ali é um prédio de moradia social, tu olha, parece um prédio normal. O cara que está morando ali, ele está trabalhando de garçom no restaurante de baixo. Por quê? Porque tem atividade econômica ali. E isso realmente está acontecendo nessa cidade da França, por exemplo. Mas Arthur está dando exemplo da França. Tem vários exemplos por países latinos que isso acontece. A gente fez tudo na cidade da Guatemala. Caialá foi uma região que foi traduzida ali como um neo-urbanismo, mas, na verdade, a lógica é fazer a cidade como ela era antigamente. Ou seja, densificação em poucos espaços, não prédios altos, mas com prédios que, inclusive, têm uma arquitetura que favorece a preservação térmica, mas principalmente com vida na calçada, porque tem tanta gente naquele pouco espaço, mas não numa forma que desqualifique a vida, que as pessoas conseguem trabalhar, viver ali, e aí, além de tu ter a população de classes mais altas habitando ali, a população mais pobre conseguiu também viver próximo ou mesmo dentro daquela área para trabalhar ali e viver ali. Júlia, como é que tu vê essa questão tipo do adensamento, né? Eles, por exemplo, de Capão da Canoa, tem muitas críticas em relação à infraestrutura, por exemplo, de esgoto, né? E como é que tu vê essa questão do plano diretor daqui a pouco, esse super adensamento, será que vai ter estrutura para poder de esgoto? A gente fala um pouquinho de que já estamos adensando em áreas que já tem uma infra, né? Mas mesmo assim essa infra tem um limite, né? Eu trouxe, isso vai um pouco de encontro com o que eu falei há pouco tempo, de adaptar a cidade de acordo com o crescimento dela. Então, se a gente... Bom, eu vou prever que eu gostaria hoje de adensar essa região, colocando aqui mais 100 mil habitantes. Então, eu vou deixá-la pronta para receber esses 100 mil habitantes. Mas esses 100 mil habitantes não vêm. Então, a cidade ela vai se regenerando de acordo com o crescimento. Então, onde já há infraestrutura, é muito mais prático da gente adaptá-la do que criar infraestrutura onde a infraestrutura não existe. Tipo, tu vai aumentar, vamos supor, a circunferência dos canos ali, vamos supor, e lá na outra vai ter que abrir e começar do zero. Largura de vias, por exemplo. Então, a gente tem, hoje,
quando um incorporador ele decide comprar um terreno e dizer que ele vai construir naquele determinado terreno, ele tem um índice. O índice é a quantidade que tu pode multiplicar pelo terreno. Então, se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados e o meu índice ele é 2, eu posso construir 200 metros quadrados nesse terreno. E eu tenho a condição de comprar o índice máximo. E aí eu posso multiplicar por esse fator que é dado a mais ali. Quando tu faz essa compra de solo criado, que a gente chama, tu tem que pagar contrapartidas para o município. 50% dessa contrapartida ela vai para o FMI, que é o fundo municipal, que ele é conectado a Não, é o Fundo Monetário Internacional. Ele é para o interesse social, tá? Habitação social. Então, quem hoje organiza esse fundo é o DEMAB, então ele vai direto para a questão de habitação. Então, todos esses aluguéis sociais que a gente tem hoje, pós-enchentes, por exemplo, eles estão sendo financiados com a venda de solo criado. Então, 50% da venda vai para lá. Os outros 50% ele vai para o FMGT, que é o Fundo de Gestão de Território. Esse fundo de gestão de território, ele pode ser pago a partir de... Bom, tu tem que pagar 500 mil. Ele pode ir direto para o fundo ou ele pode pagar a partir de contrapartidas. As contrapartidas, elas são definidas pelas secretarias, né, que entendem as necessidades do território, e a PGM, ela chancela. De fato, é isso. Dá um orçamento para esse incorporador e esse incorporador realiza as obras para o município. Então, a gente cria a gente entende pelo que se analisa de território quais são as obras a ser feitas, o incorporador realiza, porque é muito mais barato, mais rápido, mais eficiente do que a gente abrir processo licitatório, tá? Então esse é um primeiro ponto. Então, por exemplo, tu fala assim, nessa questão da contrapartida, né? Um exemplo que a gente pode dar também, tipo, vai ter um densamento na Avenida Ipiranga, que vai ter prédios mais altos. Daqui a pouco vai ser necessário fazer mais pontes ali sobre o Arroio Dilúvio ali. É um exemplo de uma contrapartida de um prédio para as questões sociais. Exato. Não sei se ponte sobre a Ipiranga, mas não assusta o pessoal. Porto Alegre não vai explodir. Não é nesse aspecto. Eu acho que assim, é um pouco mais de infraestrutura mesmo. Outros exemplos. Praça Porto Alegre já tem 700 praças urbanizadas e 300 a serem urbanizadas. Acho que não é por aí. Mas vamos lá, talvez urbanizar praças que estejam por urbanizar. Mas eu acho que assim, e tem uma outra, isso é contrapartida, tá? Só para eu fechar o pensamento aqui. Isso são contrapartidas quando tu faz a compra de solo criado. E a outra parte é a mitigação dos impactos que essa incorporação vai gerar. Então, por exemplo, eu estou fazendo um prédio comercial. Eu vou ter muita entrada e saída de veículos. Se eu coloco esse prédio numa Carlos Gomes e toda hora para um Uber na frente, eu estou atrapalhando todo o trânsito da Carlos Gomes. Então, uma das mitigações que vai se dizer para essa incorporação é: tu precisa fazer a entrada do automóvel ali para que tu... Então, algumas diretrizes, quando esse projeto passa por um processo de aprovação, as secretarias afins vão dando diretrizes de ajustes. Então, por exemplo, o DEMAI vai analisar e vai dizer: não temos infraestrutura de saneamento suficiente. Você tem que fazer adaptação porque vai fazer. Então, tem essas mitigações do impacto do terreno e tem a parte de contrapartidas. Então, a partir do momento em que a gente vai adensando, a cidade vai se adaptando. Então, obviamente, a gente não tem como dizer... O debate, ele está muito pautado em cima disso. Vocês querem adensar, mas não tem a infraestrutura, a largura da via, ela é pequena. Bom, mas um pouco da ideia de permanecermos com alguns recuos de jardim é porque a gente entende que vai haver a necessidade de um alargamento viário. Então, isso acontece posterior a esse adensamento, ou junto desse adensamento. A cidade vai se transformando, se regenerando. Então, acho que isso que precisa ficar um pouco mais claro, assim, né? A gente não precisa deixar o território 100% pronto. Bom, tá prontinho. Agora a gente vem e traz a malinha. O que eu acho mais legal no discurso e acho que mais me deixa confortável de confiar nessa proposta de plano diretor e na Júlia, na prefeitura. Repara que o discurso que a própria Júlia está tendo aqui, a maneira com que ela está expondo, não é uma maneira de eu sou Deus e eu pensei a cidade, ela vai ser assim. Ou seja, muitas vezes o que se faz em plano diretor é brincar de montar a cidade. E aqui não está havendo brincadeira de montar a cidade, não está chegando e dizendo assim: aqui vai ter a zona que vai acontecer tal coisa. Aqui vai ter a zona que vai ter que ser construído tais coisas. Não, eles não estão dizendo vai ter que ser construído tais coisas. Aqui tu pode construir tal coisa, mas quando tu for construir, vamos avaliar isso aqui. E aí essa coisa vai tornar a cidade muito mais orgânica. É o caminho contrário do que muitas vezes se faz em muita cidade brasileira, que está dando o resultado de tanta cidade brasileira que tu não quer nem visitar.
quer Que visitar foi o que Sorocaba. Porto Alegre fez até aqui. Exato. Porto Alegre até aqui foram vários e vários planos diretores diferentes. O que de 59 para cá se alterou de lei foi dando esses impactos. E eu acho que o que mais é bacana realmente é perceber que o discurso e o pensamento da prefeitura no momento, ele não está em brincar de Deus sobre a cidade. Ele está justamente sendo uma ferramenta. O plano diretor ele tem que ser uma ferramenta para a cidade crescer respeitando as suas vocações e a sua natureza de ser como cidade. Porque se tu vai pensar como a cidade tem que ser e dizer, tu vai pensar uma coisa, ela vai pensar outra, eu vou pensar outra, e aí a cidade não vai crescer como ela vai ter que crescer pela sua população e não pela opinião tua, da Júlia ou a minha. E eu acho que isso, antes de passar a palavra, eu acho que isso vem muito de encontro que a gente tem falado repetitivamente para as pessoas poderem entender um pouco mais, é que o plano diretor ele é uma estratégia de grandes objetivos que a gente espera para a cidade. Então, por exemplo, o principal, a gente criou 5 principais objetivos e o primeiro deles é adaptar a cidade às mudanças climáticas. Então, a gente é a minha tem, próxima pergunta, né? a gente tem um foco em algo onde a gente espera chegar. E aí a gente cria diretrizes para que a cidade se adapte nesse aspecto. Não é dizer assim, bom, se eu quero então adaptar a cidade a adaptações climáticas, agora eu determino que é obrigatório fazer, sei lá, jardim de chuva em todo o território. Aí eu estou determinando e estou brincando de Deus, como diz o Arthur, sobre o território. Não, eu estou trazendo diretrizes que dentro desse meu principal objetivo, porque a gente entende estrategicamente a partir de todo estudo de território, estudo de população, que são adaptações que precisam ser feitas, a gente cria uma estratégia. Então o plano diretor nada mais é do que uma estratégia de cidade. Onde queremos chegar daqui 10 anos? Porque o plano ele é revisado a cada 10 anos. Onde queremos chegar daqui 10 anos? Aqui. Então nós temos que criar os objetivos principais. Aqui. E aí a gente vai ter novos planos de mobilidade, novos planos de sustentabilidade, que vão se conectar com essa estratégia principal. Eu acho importante essa revisão a cada 10 anos, porque a cada 10 anos o mundo está mudando muito, né? De várias maneiras. Até, por exemplo, a entrada de carros elétricos e híbridos, que tem que ter, agora os novos prédios, ter um espaço para poder carregar aqui. Muita gente hoje não faz ou não compra carro elétrico ou híbrido porque não tem como carregar nos condomínios. Mas a minha pergunta para a Júlia, assim, que nós também, atrasou um pouquinho os 15, que era 10 anos, passou para 15 anos, né? A questão por causa da pandemia das enchentes. Porque a gente está falando, a gente falou aqui em adensamentos no 4º distrito, no centro histórico, que foram áreas que foram muito atingidas. Como, de certa forma, o plano diretor está se preparando para poder se reduzir, mitigar esse risco da enchente? Hoje, vamos falar sobre o 4º distrito primeiro, né? Vocês estão querendo adensar numa área que foi fortemente impactada pelas enchentes. Primeiro que a gente não pode olhar para trás com medo de que aconteça da mesma maneira. A gente tem que trabalhar olhando para frente e mitigando esses impactos, né? Então, está havendo um trabalho muito grande de empresas que foram contratadas para que a gente possa vencer os problemas que nós tivemos. Então, manter a cidade segura com relação a esses aspectos. Então, o dique, parte do dique já foi ajustada, que rompeu lá no Sarandi, ele vai ser alteado, vai ser feito o dique da Asa Branca, que não tinha, está se fazendo um estudo para entender quais serão as propostas para a Zona Sul. Então, esses estudos todos, eles estão acontecendo para que a gente possa ter a cidade segura. Então, a gente não pode dizer assim, bom, se alagou o 4º distrito, vamos fazer dele um novo território fantasma. Não. Como que a gente impede que o 4º distrito se alague novamente? Eu acho que esse tem que ser o olhar, né? Então, o primeiro ponto é isso. Então, foi feita toda uma análise de território, junto com a Defesa Civil, junto com essas outras secretarias afins, para entender quais são as zonas de risco dentro da nossa cidade. E a gente tem, por exemplo, ocupações em algumas localizações que não estão em zona de risco, então vamos requalificar, vamos reconhecer esse território dessa maneira, propiciar a regularização fundiária. Agora, aqueles que estão em zona de riscos, é errado por parte do poder público manter as pessoas numa moradia indigna, né? Então, nesses casos, a gente precisa readaptar, dar outras oportunidades para essas famílias, elas que estão como prioridade, inclusive, na lista do DEMAP. Então, são essas duas frentes. E as questões de adaptações às mudanças todas climáticas, a gente vem com vários outros incentivos também que fazem com que o território se adapte. E outro ponto importante, assim, a gente fez uma análise, hoje a partir do plano existente, nós temos
um aumento da área de permeabilidade da cidade de 32% para 45%. Então, com essa proposta nova de plano diretor, com esses ajustes das zonas de ordenamento territorial, a taxa de permeabilidade que a gente propõe que fique livre nos terrenos, ela aumenta a taxa de permeabilidade da cidade ao invés de diminuí-la. Tá? Então, isso também é uma forma de adaptar, porque a gente cria a ideia da cidade esponja, onde tem um território que absorva mais. Então, são pequenos detalhes que vão se conectando para que a gente possa ter uma cidade mais adaptada às mudanças climáticas. E um parecer importante, quando muitos ficam contra, por exemplo, até um incorporador construir um prédio e tal, o cara que mais vai conseguir olhar para, inclusive, como eu vou deixar a área mais permeável e tal, é justamente quem tem mais condições tecnológicas até mesmo de fazer isso. Agora, a população que está urbanizando a área rural de Porto Alegre, ou seja, derrubando mato, acabando com o campo e fazendo cidade lá, ela está fazendo do jeito que dá. Então, quanto mais, e acho que esse é o objetivo... Fazendo só um monte de fossas. Também. Quanto mais a gente conseguir fazer com que a cidade, e esse é o grande objetivo, acredito, do plano diretor, ela volte para onde ela é cidade, ela possa acontecer como cidade de forma mais saudável, melhor. É isso que o plano diretor ele quer. Por isso que quando a gente fala densificar, não é a questão de trazer um monte de prédio de Singapura para Porto Alegre, é povoar, deixar o povo viver nas áreas mais clássicas da cidade. E aí, muitas vezes, quando a gente fala isso, o outro vem e diz, mas tu acha mesmo que o pobre vai morar dentro da área central? Ele não vai morar dentro da área central. As pessoas menos favorecidas, elas acabam, isso é histórico, no mundo inteiro, as pessoas ficam na periferia. Só que tu está expulsando cada vez mais. Esse plano diretor, ele vai deixar o mais desigual, ele reduz essas disparidades regionais ou faz um equilíbrio? Ele reduz no momento que tu traz as pessoas e as condições de investir, construir, revitalizar para as áreas já consolidadas da cidade, tu consegue fazer com que essas áreas voltem a se desenvolver e voltem as pessoas a viverem ali. Se tu não faz isso, as pessoas vão acabar construindo prédios novos, enfim, urbanizando em áreas que hoje são mais periféricas. Isso vai expulsar as pessoas. Quanto mais se expulsar as pessoas cada vez mais para longe, mais as pessoas vão depender de carro. Quem não tem dinheiro para ter carro vai depender de ônibus. O governo não tem muitas vezes dinheiro para conseguir manter um sistema de ônibus que é caro. E aí a pessoa não vai conseguir ter o ônibus e a vida dela vai ficar mais difícil. Então, essa é a importância da gente conseguir fazer um plano que, para mim, ele é conservador, é um plano leve para a cidade, não é um plano agressivo. São mudanças bem pontuais, por mais que ele seja um novo plano, né? A gente pensa, é um novo plano, de certa forma porque os outros estavam vindo todos errados, né? Não é à toa que a cidade foi caótica assim. Tem um exemplo que para mim é muito claro, muito importante. Manaus abriga 6 das 20 maiores favelas do Brasil. E seja a população mais pobre ou a população média alta, ela está indo do rio, Manaus surgiu perto do rio ali, e está indo em direção à mata. E a área perto do rio, que era o seu centro histórico, está minguando. E Manaus cresce absurdamente. Para mim, isso é tu ir contra qualquer preservação da natureza. É tu fazer a cidade crescer para dentro da mata. E aí isso está acontecendo na maioria das cidades, principalmente as cidades que cresceram perto dos rios. Porto Alegre, os índios que viviam aqui, eles não viviam próximo do Guaíba. Eles viviam nos morros porque eles sabiam que o Guaíba o Guaíba, o significado técnico, o significado da terminologia, do nome Guaíba, é meio que um estuário, assim, meio que recebe água de todos os rios, é isso. E os índios já sabiam que aquilo alagava, então eles não viviam nas beiradas. O que a população de Porto Alegre historicamente fez? Foi lá e aterrou. Beleza, aí construiu o Beira-Rio, construiu a Arena, tudo em área ruim. A Rua da Praia era Rua da Praia porque era Rua da Praia mesmo. Né? Então, assim, o fato é, nossa cidade está assim. A gente vai tirar o Beira-Rio dali? Quer ir a favor da preservação da natureza? Então tá, tira o Beira-Rio, vamos desaterrar tudo, e aí vamos criar espaço de novo para o Guaíba. Não dá para fazer isso. Agora, diante da cidade que nós temos que habitá-la nas áreas que ela já tem. Quanto mais a cidade se espraia, ainda mais uma cidade que não cresce em população, pior, por todos esses contextos, não só por também tirar área permeável, que é a área de mato e a área rural, por exemplo,
mas até mesmo dentro das suas calçadas, enfim, a cidade ela tem vários lugares que a gente está comentando. O Bonfim é caminhável, isso diminui a questão de carro. Nos perguntaram, inclusive, tá, mas densificando, tu não vai fazer as pessoas usarem, vai ter mais gente, então vai ter mais carro. Não, porque se tu densifica numa área pequena, essa pessoa consegue fazer tudo ali. Eu acho que tem mais um ponto também, que é além da densificação, né? Hoje, o plano diretor atual, ele tem 215 zonas, tá? Que são combinações do índice, o que pode e o que não pode fazer, que, além disso, com outros detalhes de emendas, eles vão a 500 combinações. Então, existe quase que uma reserva de mercado, porque os arquitetos de fora, ou poucos arquitetos, conseguem decifrar o plano diretor para saber o que pode e o que não pode fazer. Então, aí a gente já tem um primeiro problema. Quando a gente faz essa revisão do plano agora e propõe esse novo plano, a gente olha para o território a partir de zonas de ordenamento territorial, que são as OTs que a gente chama. Então, lá no site do plano diretor tem a plataforma do regramento. Lá tu consegue visualizar isso, como Porto Alegre, como uma mancha, separado por cores diferentes, que são as 16 zonas de ordenamento territorial que nós propusemos para a cidade Então, a partir de análise... De 500 vão ficar 16. 16. A partir de uma análise do território. Bom, qual é a vocação desse território? Como é que está o adensamento aqui? O que a gente entende que é viável, né? Então, assim, da questão das vias estruturantes e afins. E a gente ali marca os quarteirões com essas cores que são o que é permitido nesse terreno. Muito mais fácil de quero comprar um terreno, o que eu posso, o que eu não posso fazer aqui? Bom, aqui eu sei, aqui eu vou ter tal viabilidade, eu vou ter que fazer tal tipo de investimento. Isso já dá uma liberdade e uma facilidade para que a cidade destrave. E o segundo ponto, quando a gente cria essas somente 16 zonas, é o ajuste da miscigenação, que a gente chama. A miscigenação é ajustar os tipos de atividades que podem acontecer ali, comerciais, industriais, enfim. E a gente permite que possam acontecer mais tipos de atividades nos bairros. Para gente ter uma ideia, tem bairros em Porto Alegre hoje que não pode padaria por causa do forno. Tem bairro em Porto Alegre que não pode pet shop. Hoje tem mais cachorro quase do que gente. Então, a pet shop ela é quase um salão de beleza. Por que eu posso ter um salão de beleza e eu não posso ter uma pet shop? Então, isso tudo depende de flexibilizações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entender se vai flexibilizar e liberar a pet shop naquele bairro ou não. Enquanto a gente poderia ter uma liberdade muito maior, uma facilidade para o desenvolvimento econômico da cidade, onde a gente diz, não, a gente tem uma miscigenação maior, a gente libera mais para que haja outras atividades. Permitindo atividades, a gente permite novos empregos, que aí vem muito do que o Arthur vem falando. Então, a gente adensa, colocando pessoas a morar, mas a gente também permite que elas tenham trabalho nessas regiões onde elas estão morando. E que tenha cliente também, né? Exato, cliente, novos empregos, novas moradias. Então, o que a gente quer propor é facilitar esse novo ajuste da cidade, né? Então, assim, eu acho que se fala muito da questão da especulação, né, imobiliária. A gente não pode conter uma especulação imobiliária, no meu ponto de vista, não se contém a especulação imobiliária fazendo com que a gente crie mais regras e mais proibições para as regiões. A gente contém a especulação imobiliária a partir do momento em que a gente dá mais liberdade para que aquele território se regenere e crie novas propostas e novas atividades. E é isso que o plano está fazendo. E eu gostei porque realmente respeitou a vocação da cidade, sabe? Não é, por exemplo, deixar crescer que nem Balneário Camboriú. Eu acho Balneário Camboriú, não acho uma cidade bonita. Eu acho que, enfim, até mesmo, mas isso é um problema também da arquitetura do Brasil. Eu não sou arquiteto, então prefiro não falar, deixa isso para Mas tá chancelado. Então, que bom. Mas assim, a gente tem uma realidade de cidade que ela tem as suas vocações e tal, e isso está sendo respeitado por esse plano, por isso que até as próprias zonas, elas estão pensando nas próprias vocações dessas regiões. Isso que é interessante. Acho que a grande questão do programa que eu ouvi hoje, assim, que a gente acredita que essa expansão territorial tem relação com o aumento de pessoas morando em Porto Alegre. E ao contrário, está reduzindo o número de pessoas morando em Porto Alegre e está aumentando essa expansão. Eu acho que isso o plano diretor pode estar ajustando, de certa maneira. Mas, Júlia, já indo para os nossos minutos finais do programa, quais são os próximos passos, o cronograma para ser aprovado ou não? Esse eu vou pedir ajuda para os universitários aqui, pegar o telefone aqui, para dar as datas certinhas, que eu acho que é bem importante. Então, assim, só para esclarecer um pouquinho dessa sistemática de montagem do plano diretor, digamos assim, né?
O Poder Executivo, então, com os servidores, técnicos da prefeitura, um quadro de arquitetos, advogados, engenheiros, super qualificados para fazer, para propor o plano que propuseram e que fizeram muito estudo, foi até agosto desse ano. Então, até agosto desse ano, quando fizemos a audiência pública lá no Araújo Viana, nós trabalhamos em cima do plano, recebemos as propostas, enfim, e enviamos o plano à Câmara. Então, o Executivo não ajusta mais nada do plano. Então, o que passou pelo Executivo, já passou. Não volta mais para a gente. Agora, os ajustes a serem feitos, eles são na Câmara de Vereadores. Então, a gente está tendo, por exemplo, o Fórum de Entidades. O nosso papel no Fórum de Entidades, nós somos convidados pela Câmara de Vereadores para ir lá falar sobre os eixos temáticos que estão no plano diretor. E aí, a gente está indo lá fazer apresentações e tirar dúvidas. Daqui para frente, os tirar dúvidas, eles servem para que o cidadão faça política. Eu acho que tem um outro ponto, na verdade, fazer aqui esse espaço, né? O cidadão precisa aprender que ele também é um ente político e que ele também tem que fazer política. Então, por exemplo, os cidadãos que moram no Chácara das Pedras e Três Figueiras, eles estão fazendo a política deles. Eles estão procurando os vereadores que vão comprar a ideia deles de que o Chácara das Pedras não deve se desenvolver e que vão colocar emendas no plano diretor para que a nossa proposta de ideia de plano não avance. Ou seja, ajustado. As emendas, elas se sobrepõem à ideia inicial do plano, depois tem a relatoria final do relator, e aí há esses ajustes, E fica o convite também para cada cidadão de Porto Alegre também procurar os seus vereadores, da sua relacionamento. Ler o plano e depois procurar ler o plano e procurar os seus vereadores para poder passar os seus desejos da sua comunidade. Isso aí, porque o plano diretor, ele é como se fosse a constituição de uma cidade, ele é a lei mais importante da cidade, então é importante que a gente saiba, né? Então, claro que ele tem todas as suas dificuldades, mas a gente criou, inclusive, uma plataforma que é um chat GPT voltado para responder perguntas só do nosso plano, então já tem lá na plataforma também. Então, só para dar as datas aqui, tá? Então, a gente tem no dia 4/12 a audiência pública, no dia 6/11 Fórum de Entidades, dia 7/11 também ele termina o fórum, aí depois tem as entregas das relatorias. Dia 12/11 tem a entrega das emendas, e aí depois os relatores de cada eixo, eles entregam no dia 27/11 os relatórios, e aí o relator final entrega esse plano lá no dia 4/12. Depois do dia 4, que daí começam as votações. O plano vai, passa ou não passa. Então, queria agradecer, então, Júlia e Arthur, assim, pelos ótimos esclarecimentos aqui. Eu acho que uma prestação de serviço é excelente. Acho que muitas pessoas não tinham escutado muito do plano, né? Escutou um pouco mais hoje. Claro que o convite aqui da Júlia que também lê o plano essa proposta também para poder fazer suas contribuições com os seus vereadores. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.